agradecer o Senhor, agradecer o nosso Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido, irmãos, de estar mais uma vez nesta casa, né? Atendendo o convite do nosso amado irmão Alexandre. Estamos aqui para glorificar e exaltar o Senhor. Trago uma saudação, nosso amado irmão o presbítero Jonas Borges, para toda a igreja. Amém? Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Eu vou ler, aí os irmãos após repetem. Amém? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A igreja lê, repete. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, este versículo da palavra do Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito desse texto que Paulo escreveu ali aos Filipenses sobre esse assunto, né? Sobre do sentimento que eles deveriam carregar. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui que ele traz Jesus nesse assunto. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E hoje, meus amados irmãos, é um culto de missões, nós sabemos, todo mundo conhece. Os filhos de Deus sabem que Jesus foi o maior missionário e é, louvado seja Deus, para a igreja do Senhor, para nós. Jesus Cristo é o maior exemplo de missionário nessa terra. Louvado seja Deus. E nós já ouvimos nessa noite, quando o irmão Paulo, né? Irmão Paulo trouxe um versículo que Jesus, na sua trajetória, na sua missão, ele disse aos discípulos que era para o discípulo seguir o mesmo, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. E nessa noite eu quero trazer essa reflexão aos nossos corações, meus amados irmãos. De sorte, se há em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de tomar toda a humanidade para si. A palavra do Senhor diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele deu Jesus, o seu Filho unigênito, primeiro, por amor à humanidade, por resgatar. Louvado seja Deus. Nós somos parte disso. Aleluia. Nessa noite, meus amados irmãos, é motivo de nós glorificar o Senhor, porque essa graça nos tem alcançado. Aleluia. Esse sentimento que Jesus transmitiu ao meio dessa humanidade tem chegado até a nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda há esse sentimento em vossos corações, assim como houve também em Cristo Jesus, a ponto de nós renunciar a nós mesmos e fazer aquilo que Jesus tem ordenado em Marcos 16, ide por todo o mundo. Será se nós temos esse sentimento dentro de nós, para que possamos ir até uma pessoa, falar da grandeza de Deus, falar que Deus tem um propósito, que Deus muda a situação, que Deus realiza projeto na vida do ser humano?
Porque se nós olharmos para nós, irmãos, muitos diziam, esse aí não vale nada, esse aí não presta para nada. Mas Jesus, ele toma a pessoa, ele tira lá do lamaçal de pecado, transforma e faz dele um vaso novo para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nessa noite eu quero trazer alguns exemplos, meus amados irmãos, desse sentimento, desse ato que só o Espírito Santo de Deus pode colocar aí dentro do nosso coração. É um fruto do Espírito. E todos nós carregamos esse Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele chega, ele entra na vida de cada um de nós e coloca essa dádiva dentro de nós, esse sentimento de fazer aquilo que Deus fez na sua vida. De transmitir aquilo que Deus transmitiu na sua vida. Louvado seja Deus. No capítulo 7 de Lucas, quero trazer aqui um sentimento da parte do Senhor Jesus. O versículo 13 diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, ele ia fazendo a missão. Jesus, ele ia levando a mensagem do reino de Deus. E muitos seguiam Jesus. Mas nesse texto, a Bíblia diz que ele deparou com uma mulher que já tinha perdido o seu marido e também o seu filho, e estava indo enterrar o seu filho. Jesus, quando olhou para aquela mulher, meus amados irmãos, ele viu a tristeza. Aleluia. Ele viu que aquela mulher estava sofrendo. Aleluia. Aí Jesus disse: filha, não chores. Não chores. Jesus é a solução para todo tipo de problema, meus amados. Jesus, ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer na vida de um ser humano. Jesus pode transformar um cachaceiro. Jesus pode transformar um usuário de droga, um homicida. Jesus pode transformar. Ele pode. Quando ele viu essa mulher triste, chorando, para ela não tinha mais solução, porque naquela época uma mulher sozinha, ela era tida como nada. Não tinha mais marido, não tinha filho. O último está indo enterrar. Jesus chega para ela e diz: filho, não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Jovem, levanta-te. Louvado seja Deus. E o jovem se levanta. Naquele momento, aquela tristeza, aquele choro se tornaram em alegria. Irmãos, se nós pudéssemos estar lá naquele dia, nesse acontecimento, se nós pudéssemos ter contemplado aquilo, um homem já indo morto, em cima daquele esquife, e Jesus chega, aquele homem chega e diz para aquele homem se levantar, o homem se levanta.
Imagina a alegria daquela mãe. Louvado seja Deus. Aleluia. O que é que nós entendemos com isso? Que tem muitas pessoas lá fora chorando. Tem muitas pessoas lá fora tristes, amarguradas, sem direção, sem rumo. E só nós, a igreja de Deus, tem essa autoridade de levar uma palavra de consolo, de levar uma palavra que vai trazer alegria para aquela pessoa. Somente nós, irmãos, somente nós, a igreja do Senhor, isso foi dado a nós. Nós temos essa autoridade de levar uma palavra para um drogado. Louvado seja Deus. Nós temos essa autoridade de levar uma palavra para um feiticeiro, um macumbeiro. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Ele só quer que nós transmite esta palavra. Jesus não disse assim, vão pelo mundo e força as pessoas a aceitar. Não, ele disse, pregue a minha palavra, se crer será salvo. Se crer será salvo. Eu lembro aqui que um jovem, há 15 anos atrás, pregou para mim. Ele só disse uma palavra. Apocalipse capítulo, se eu não me falar a memória, 22 a 21, que ele diz assim, vão ficar de fora os cachaceiros e os feiticeiros. E aquela palavra, eu só disse aquilo, não disse mais nada, e aquela palavra entrou no meu coração. E eu comecei a refletir naquela palavra. Sabe por quê? Porque eu tinha uma vida conturbada, irmãos. Minha família não dava valor para mim, meu casamento estava sendo destruído. Meu filho crescendo, e eu não queria. A minha esposa chegava e disse assim, teu filho vai crescer, vai ver essa situação tua. Bebe de dia, bebe de noite. Mas a palavra já estava no meu coração. Aleluia. E eu disse para minha esposa, olha, essa situação hoje vai mudar. Aleluia. E uma voz brandou meu coração e diz, vai à igreja dos crentes. Louvado seja Deus. Alguém pregou para mim. Aleluia. No meu trabalho, louvado seja Deus, a palavra entrou, e eu estava na minha casa, o Espírito Santo falou, vai na igreja dos crentes, louvado seja Deus, eu glorifico a Deus por isso. Eu não merecia, nós não merecemos, mas chegou a graça, e eu criei na graça. A graça chegou, mas eu criei na graça, é necessário crer, louvado seja Deus. E quem orou por mim foi até o vosso pastor Rodeci. Se tivesse aqui, ia se lembrar. A situação que eu cheguei na igreja. Não sei porque eu estou falando isso aqui, né, irmãos? A situação que eu cheguei na igreja. Ele disse, ainda hoje ele fala quando ele me vê. Ele disse assim, esse daí nunca mais pisa na igreja. Ele não acreditou que Deus tinha feito um milagre na minha vida. Eu fui embriagado para a igreja. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Quando eu cheguei no pé do altar, o Rodeci fez o apelo, e eu só dizia assim, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais beber, não quero mais fumar, eu não quero mais fazer isso, muda a minha vida. Irmãos, eu senti um negócio tão maravilhoso naquele dia, que eu nunca esqueço da minha vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E naquele dia, eu fui liberto do álcool, fui liberto do cigarro instantaneamente, louvado seja Deus. Nunca mais eu coloquei uma dose de álcool na minha boca. Louvado seja Deus. É necessário alguém pregar. Louvado seja Deus. É necessário você ir e anunciar a palavra. Tem muitos vivendo em situações difíceis. Jesus disse que ele viu essa mulher
em situação difícil, ele mudou a história daquela mulher. Louvado seja Deus. No capítulo 9 de Mateus, também está escrito assim, que Jesus percorria toda a cidade, no versículo 35, capítulo 9. Percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas. Louvado seja Deus. E vendo, ele teve grande compaixão daquele povo. Será que nós também não temos visto, irmãos? Será que nós não andamos por aí, nós não vemos também essas coisas? Muitas pessoas necessitando de uma palavra de Deus, e nós às vezes nem olhamos, negamos. Às vezes o Espírito Santo fala até com você e você rejeita. Você diz, não, isso aqui é coisa minha. Não é, irmão. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Um abraço teu, uma palavra tua, uma atitude tua vai mudar a vida de alguém. Porque você carrega, irmão, algo tão precioso da parte do Deus Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda há esse sentimento em vossos corações? Será, irmão, se nós ainda carregamos esse sentimento que Jesus transmitiu? Essa compaixão que Ele tinha de nós? No capítulo 17 está lá escrito que Jesus, Ele fez uma grande oração, quando Ele disse, Pai, eu oro não só por este, mas também por aqueles que ainda vão crer em mim. Louvado seja Deus. Essa oração, nós fomos incluídos nela. Pai, eu não oro só por esses que estão aqui. Eu não oro só por esses que o Senhor tem me daste, mas também oro por aqueles que ainda vão crer na Tua palavra. Louvado seja Deus. Jesus carregava um sentimento de compaixão. Ele tinha compaixão das pessoas. Um cego chegou para Jesus clamando, aleluia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus sabia da situação, mas ele disse, o que queres que eu te faça, homem? Senhor, eu quero ver. Jesus disse para eles, pois veja. E o milagre aconteceu. Louvado seja Deus. Compaixão, irmãos. Louvado seja Deus. Jesus teve compaixão da humanidade. A ponto de deixar o seu reino. A ponto de abandonar, deixar lá a glória que tinha com o Pai, de vir a esse mundo perverso, esse mundo cheio de pecado, homens perversos matando uns aos outros, e Jesus chega e abraça todos, faz um sacrifício por todos, não faz acepção de pessoas, Ele ama todos, o macumbeiro, o feiticeiro, o homicida, Jesus ama todos. Ele diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Jesus, irmãos, Ele tem um fardo leve. Aleluia, tem muita gente carregando fardo pesado a ponto de tirar a própria vida. O fardo é tão pesado que não aguenta mais. E acha que não tem uma solução. E às vezes nós sabemos da situação da pessoa e nós não pregamos Jesus para ele. Ei, Jesus pode mudar a história. Jesus pode mudar o quadro.
Jesus pode fazer isso. Aleluia. Jesus não mandou nós fazer sacrifício, não, irmãos. Ele não mandou a gente carregar um fardo pesado, não. Ele só disse assim: vão e pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Louvado seja Deus. Pregue a minha palavra. Aquele que crê será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Só vai e pregue. Você tem um Senhor? Pois pregue o teu Senhor. Você tem o Espírito Santo? Pregue. Louvado seja Deus. Aleluia. Transmite, irmãos, a palavra de Deus. Não importa quem seja. Tira esse pensamento de não vai acreditar, ele não vai crer. Não, só pregue. Quem é farol é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só crê. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de refletir naquela história da grande visão de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Que ele viu uma grande visão. Teve uma grande visão do Senhor assentado no trono. E as abas das suas vestes cobria todo o templo. E a terra estava cheia da sua glória. Isaías diz assim: ai de mim, sou um pecador, mas eu vi o Senhor. Aleluia. Ai de mim, que vou perecer, mas eu vi o Senhor. Nessa visão ele ouvia a voz de Deus: quem enviarei? Aleluia. Quem enviarei? Isaías: eis-me aqui. Louvado seja Deus. Isaías não olhou para a dificuldade. Ele não olhou para a luta que ia enfrentar. Ele só disse: eis-me aqui. Ele entregou a vida. Eu estou disposto, Senhor. Você está disposto? Aleluia. De fazer o ID de Jesus? De levar a palavra para alguém, um vizinho teu, uma vizinha? Aleluia. Está disposto, meus amados? Louvado seja Deus. No versículo 37 do capítulo 9 de Mateus diz assim: então disse ao seu discípulo, Jesus olha para ele e disse ao seu discípulo: a seara é grande. Viu? Mas são poucos os ceifeiros. Jesus disse para aquele discípulo: vocês estão vendo essa multidão? É grande. A seara é grande. Aonde Jesus ia, alguma coisa acontecia. Era milagre, era libertação, era gente grande se prostrando aos seus pés, clamando, pedindo misericórdia. Aonde ele ia, acontecia. E Jesus sabia que estava chegando no seu final do seu ministério, e chegou para o discípulo e disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Olha o que ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, aleluia, que mande ceifeiro para a sua seara. Jesus conhece muito bem a cada um de nós. Ele sabe quem são dispostos e o indisposto, aqueles que querem ir e aqueles que não querem. E ele manda rogar ao Pai, orar a Deus, para que o Senhor mande. Não tenha medo, igreja do Senhor. Não carrega esse medo. O Senhor já te mandou. O Senhor já te deu autoridade.
que esse medo cai por terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Para terminar, irmãos, o tempo corre. Louvado seja Deus. Lucas 10, versículo 33 diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Louvado seja Deus. Moveu-se de íntima compaixão. Ele viu a situação daquele moço que estava ali espancado, em situação precária. Ele moveu-se de compaixão. Tomou aquele homem, cuidou daquele homem. Louvado seja Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração nessa noite. Guarde esse versículo. Que esse sentimento, irmãos, de fazer a obra do Senhor, venha cada dia fluir em vossos corações. E cada dia nós viemos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós somos do Senhor. Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Deus, a partir de hoje, guia-me nos teus caminhos, Pai. Faz-me a tua vontade. Faça isso, que Deus vai fazer grandemente na tua vida. Amém? Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, viu, irmãos? Estar aqui com os irmãos. Quero confessar para os irmãos que eu estava hoje, fui para a escola bíblica e cheguei em casa com dor de cabeça, dor, irmãos. E eu disse, rapaz, eu vou despachar o irmão, não vou lá, não vou hoje não. Mas Deus nos deu a graça, viu, irmãos? Deus nos deu a graça, estamos aqui glorificando o nome do Senhor.